Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E no jornal O Globo, a notícia de que Anderson Torres, encrencado, está desesperado e ele se encrenca cada vez mais. As investigações da PF sobre a minuta do golpe achada na casa dele e eleição avançam e encrencam Anderson Torres ainda mais. Na verdade, ele acaba de sofrer um forte revés. Uma das pessoas que estão envolvidas nesse caso, a ex-secretária dele, negou a versão de Anderson Torres de que ela teria lhe entregado a minuta do golpe e ela foi taxativa: não entreguei nada. À medida que as investigações da PF sobre Anderson Torres avançam mais, ele fica enrolado de todos os lados. Em relação à minuta do golpe, mais uma discrepância foi apurada. O ex-ministro disse que o documento golpista foi entregue a ele por sua secretária. Ela, no entanto, foi taxativa em seu depoimento: nunca entreguei nada. Outro foco de complicações para ele é seu envolvimento direto com o processo eleitoral. Uma das mais recentes descobertas da Polícia Federal é um boletim de inteligência produzido pela então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, uma delegada que posteriormente foi trabalhar com ele na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O documento foi produzido em outubro do ano passado e detalhava locais em que Lula havia sido mais votado no primeiro turno. Para os investigadores, o material serviu para que Anderson botasse de pé a tentativa de atrapalhar a chegada dos eleitores aos locais de votação usando a Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro. E Marília, aliás, tentou apagar o documento de seu celular, mas a PF recuperou parte do material. No capítulo eleitoral há também uma viagem fora da agenda de Anderson à Bahia, num avião da FAB, dias antes do segundo turno, acompanhado do então diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes. Foi pressionar o então superintendente regional, Leandro Almada. O fato aqui é o seguinte: é muita coisa que tem com Anderson Torres e ele está desesperado. Demitiu o advogado que a família Bolsonaro tinha contratado para ele, com a função de mantê-lo bem longe de um acordo de delação premiada. Para o Anderson Torres, a única saída que resta é acusar Bolsonaro, que já está em solo brasileiro, e dificilmente Bolsonaro vai conseguir deixar o país neste momento. Então, realmente, a coisa para Bolsonaro está se complicando com rapidez muito grande, e isso explica, inclusive, por que é que ele está caladinho desde que chegou. Deve continuar assim, porque a situação de Bolsonaro se complica cada vez mais. O caso das joias está cada vez mais complicado, mais cheio de provas contra ele, mas é nesse caso do Anderson Torres que pode vir a bomba final. E se ele fizer um único movimento para calar esse homem, ele vai preso antes que você possa dizer a palavra fascista. E o evento dos 100 dias do Lula prepara não só a segunda fase do governo, ou seja, o começo efetivo do governo, como o aumento da popularidade do ex-presidente. Ontem o Blog da Cidadania noticiou em um artigo opinativo deste que vos fala o seguinte: a pesquisa está sendo vista como ruim para o Lula porque ele tem uma aprovação um pouco maior que a de Bolsonaro, 6 pontos a mais que a de Bolsonaro
em abril de 2019 e tem uma rejeição igual a de Bolsonaro. Na verdade, essa pesquisa não está sendo bem lida, porque se ela fosse ser olhada assim, dessa forma, parece desse jeito, mas o fato é que há um número nessa pesquisa, que é o número do apoio aos mais pobres, que mostra Lula crescendo forte. Ele já tem 45% do apoio dos eleitores mais pobres, que no Brasil são maioria, não é? O Brasil é um país de pobres. E com isso, se esse número de pessoas pobres que apoia Lula continuar crescendo, vai chegar onde estava quando o Lula deixou o governo em 2010. Naquele momento, entre os mais pobres, o Lula tinha mais de 90% de aprovação. Se ele continuar crescendo, os mais pobres vão puxar Lula para onde ele estava quando deixou o governo. E por que é que os mais pobres e por que é que o apoio a Lula entre os mais pobres vai continuar crescendo? Porque tem muito programa para eles, muita coisa que foi interrompida. Então o Lula vai efetivamente melhorar a vida dos mais pobres, e que nem é tão difícil no Brasil. Basta, como o Lula sempre diz, colocá-los no orçamento. Mas tem mais. De dentro da prisão, Daniel Silveira espera algum contato de Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele foi preso por várias razões, mas uma delas é ter participado de uma reunião com o senador Marcos Duval e Bolsonaro, em que propunha um golpe de Estado. Desde que ele foi preso, o Bolsonaro não trocou uma palavra com ele. Foi sumariamente abandonado. Esse é outro candidato à delação premiada e não vai demorar. Diz que as condições que ele está preso não são boas, ele está numa cela com ratos e tudo isso, quer dizer, as agruras de uma prisão brasileira, né? Então, realmente, cedo ou tarde, vai haver uma chuva de delações contra Bolsonaro. E em comunhão com outros ministros, resistência à Lava Jato abre caminho de Zanin. Eu vou poupar você da leitura desse texto e vou lhe explicar o seguinte. A Operação Lava Jato, ela é odiada pelo Congresso Nacional, pela classe política. E com isso, Sérgio Moro também é um político isolado no Congresso. Apesar da ovação que a mídia fez para ele recentemente, nesse caso envolvendo o PCC, o Congresso odeia Sérgio Moro pelo que ele fez de certo e pelo muito que ele fez de errado contra a classe política. Então, colocar Zanin no STF é um meio de a classe política dar o troco em Sérgio Moro. Zanin vai para o STF facilmente se o Lula quiser. Quem é o general Tomás Paiva, comandante que promete afastar a política do Exército? Essa matéria mostra que ele tinha relação com Fernando Henrique Cardoso e até com Bolsonaro. Porém, ele sempre foi legalista e contra a intromissão dos militares na política. E essa matéria mostra que realmente é o homem certo no lugar certo, na hora certa. E Janones e Nicolas, o Nicolas da peruca, disputam engajamento nas redes sociais. Eles são os dois campeões de estridência nas redes e se combatem com as mesmas armas. Recentemente eles protagonizaram aquele embate sobre chupetinha e não chupetinha de Janones contra Nicolas. Infelizmente essa é uma faceta, por mais que um esteja do lado de cá, o outro esteja do lado de lá, essa é uma faceta incompatível com a atividade parlamentar e deprecia essa atividade no nosso país. E o Padilha nega que haja tantas dificuldades assim com a base de apoio de Lula no Congresso. O Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde da Dilma Rousseff, né, o idealizador do Mais Médicos, e inclusive já esteve até aqui no canal falando com a gente, e ele é hoje o ministro das Relações Institucionais de Lula e é o encarregado de acordos e intermediação com o Congresso. Ele diz que tudo que o Lula precisou do Congresso até agora conseguiu o controle das comissões na Câmara,
conseguiu eleger o presidente do Senado, que é francamente favorável a Lula. Então ele mostra que não é bem assim essa história da base do Lula. Vamos conferir futuramente. E o general Paiva, como já dito, promete afastar a política do Exército, e isso é mais do que desejável, porque realmente já chegou a um ponto no Brasil em que não dá mais para as Forças Armadas continuarem atuando como atuam. Apesar que durante o governo Bolsonaro, o que aconteceu foi basicamente que ele estimulava a insubordinação. E os vigiados da ditadura, regime militar espionou 71 mil pessoas. E aí se entende por que é que o Bolsonaro colocou a Receita Federal e a BIM para espionar os seus adversários, porque era uma prática do regime que ele tanto admira. E por fim, um livro revela que Lula e Janja já estavam namorando quando ele foi preso. É uma história realmente, uma história romântica que merece ser contada em livro, porque veja que a última noite deles no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi uma noite de uma resistência muito grande da parte dos dois, da própria Janja, né? Que hoje todo mundo a vê aí ao lado de Lula, toda bonita tal, mas ela enfrentou com ele os piores momentos e não arredou pé. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã, pela manhã, no Primeiras Notícias, às 8 horas. E um abraço para todo mundo e bom domingo.